Mãe Rússia, perdão. A voz, esgarçada pelo pânico e pela distorção do microfone, era do capitão-tenente Gennady Ilyashin, comandante do K-141 Kursk. Era uma gravação fragmentada, recuperada de um módulo de dados auxiliares danificado, catalogada como Registro de Emergência 7B e obtida anos depois através de canais não oficiais. O som de metal rangendo, como um titã ferido se despedaçando, pontuava suas palavras. Não é a explosão. Eles estão lá fora. E aqui dentro, o frio, o vazio está nos consumindo. Por favor, digam à minha família que... A transmissão foi cortada abruptamente por um ruído que não era de água invadindo, mas de um estalo gutural profundo que parecia arrancar o oxigênio do próprio ar, seguido por um silêncio absoluto. Esse é o horror que nenhuma versão oficial jamais explicou. Às 11h28 da manhã, horário de Moscou, do dia 12 de agosto de 2000, o Mar de Barentes, uma vasta e impiedosa extensão de água sobre o Círculo Polar Ártico, testemunhou um evento que reverberaria pela história naval russa. O submarino nuclear K-141 Kursk, orgulho da frota do norte russa e um gigante submerso da classe Oscar II, conhecido por sua capacidade formidável e poder de fogo, estava imerso nas águas gélidas, participando de exercícios navais de grande escala. As condições marítimas eram consideradas ideais para a operação, com mar calmo e visibilidade subaquática clara. O Kursk, um bastião da engenharia naval soviética, representava o ápice da dissuasão nuclear e da capacidade estratégica russa. Sua reputação era impecável e sua designação, o maior submarino de ataque em serviço até então, inspirava tanto respeito quanto temor. Era uma fortaleza de aço, projetada para suportar as mais extremas pressões. A bordo do K-141 Kursk, sob o comando do experiente capitão Liatin, estavam 118 almas. Uma tripulação de elite, composta pelos melhores e mais condecorados especialistas da Marinha Russa. Desde oficiais de artilharia nuclear até engenheiros de reatores e técnicos de sonar, cada membro era um veterano forjado na disciplina da Guerra Fria, com anos de experiência em operações subaquáticas complexas e secretas. A segurança e o treinamento eram prioridade máxima. Os simulacros de emergência eram constantes e as inspeções rigorosas. Se houvesse uma embarcação e uma tripulação capazes de superar qualquer adversidade nas profundezas, seria o Kursk e seus homens. Seus equipamentos de segurança eram os mais avançados, desde sistemas de resgate de emergência até câmaras de fuga de alta pressão, projetados para os cenários mais catastróficos. O Kursk não era apenas um submarino. Era uma nação flutuante, um microcosmo de ciência e disciplina projetado para a perfeição nas profundezas mais inóspitas. Este canal revela os segredos mais sombrios dos mares, histórias que as autoridades marítimas tentaram enterrar. Se você tem coragem de descobrir a verdade por trás dos mistérios náuticos mais aterrorizantes, inscreva-se agora e ative as notificações. Nos comentários, conte de onde você está assistindo. Você pode estar mais próximo desses mistérios do que imagina, mas o que a versão oficial convenientemente omite são os eventos que antecederam a catastrófica explosão, dias antes da tragédia final. Registros de sonar da Frota do Norte, posteriormente vazados por um analista de inteligência descontente, revelaram padrões anômalos que desafiavam qualquer classificação convencional. No dia 9 de agosto de 2000, 3 dias antes do incidente fatal,
o submarino K-157 Viper, operando a cerca de 100 quilômetros do Kursk e equipado com um avançado sistema de sonar NGK-540 SCAT-3, registrou um eco. Não era um submarino inimigo, nem mesmo uma formação rochosa. Segundo o diário de bordo do tenente Sergei Antonov, oficial de sonar do Viper, arquivado secretamente nos arquivos da base de Severomorsk, a assinatura era semelhante a um pulsar de baixa frequência, mas com uma ressonância que induzia vertigem e uma sensação de frio extremo no compartimento, mesmo através das anteparas seladas. Antonov descreveu a frequência como algo que vibrava diretamente nos ossos, um fenômeno para o qual a ciência naval russa não tinha explicação. Relatos fragmentados, extraídos de entrevistas de ex-tripulados. Em uma patrulha de rotina em junho de 2000, 2 meses antes do desastre, membros da tripulação do Kursk teriam reportado anomalias gravitacionais intermitentes dentro do próprio submarino. O tenente Igor Petrenko, então oficial de navegação, em um diário pessoal encontrado em seus pertences após o desastre e obtido por uma fonte ligada ao SVR, descreveu como objetos aparentemente levitavam por instantes ou caíam com peso alterado, como se a própria gravidade estivesse distorcida. O termômetro do compartimento de torpedos chegou a registrar -5 graus Celsius, mesmo com os sistemas de aquecimento em pleno funcionamento e a temperatura externa da água em +4 graus. O último contato oficial perturbador ocorreu às 8h35 do dia 12 de agosto, horas antes das explosões registradas sismicamente. Uma transmissão de rotina do Kursk para o comando da Frota do Norte foi interrompida no meio de uma frase. A transcrição oficial do relatório de comunicação 47 Alpha, inicialmente classificado. Estamos detectando uma anomalia de energia nas profundezas. Parece estar em nossa proa, mas o sonar não registra massa física. Os sistemas de navegação estão sofrendo desvios mínimos mais erráticos. O compartimento 1 e 2 relatam um ruído sutil, mas crescente. Não é hidrofônico, é quase algo orgânico. E o frio está aumentando. A comunicação foi então substituída por um chiado estático, um silêncio que mais tarde seria interpretado como prenúncio da catástrofe. Quando os esforços de resgate se iniciaram e a equipe norueguesa finalmente conseguiu acessar o casco do Kursk em 21 de agosto, eles esperavam encontrar a devastação de uma explosão de torpedo. E a encontraram. Mas os relatórios forenses iniciais, aqueles que foram rapidamente suprimidos e substituídos por versões sanitizadas, detalhavam uma série de descobertas que contradiziam violentamente a simplicidade da falha mecânica. No compartimento de torpedos, onde a primeira explosão foi supostamente originada, os especialistas forenses navais, cujos testemunhos foram obtidos de forma anônima e sob risco de vida, notaram algo bizarro. Além da carbonização e deformação, havia incrustações de um material amorfo, gelatinoso, de coloração azul escura e com luminescência fraca, aderido ao aço do convés e das anteparas. Análises preliminares desse material, realizadas secretamente por uma equipe de biólogos marinhos da Academia de Ciências Russa, antes da intervenção militar, indicaram que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida de vida marinha ou subproduto de combustão. Era um material orgânico. Na sua estrutura celular e molecular, eram alienígenas a qualquer biologia terrestre, com traços de elementos pesados
e uma capacidade de absorver calor do ambiente. Era o primeiro indício tangível de que o que afundou o Kursk e o que permaneceu preso em suas entranhas não era apenas um acidente trágico, mas O objetivo primário era localizar o K-141 Kursk, o orgulho de sua frota, e prestar assistência aos sobreviventes. Navios como o cruzador de batalha nuclear Petr Veliki, o porta-aviões Admiral Kuznetsov e uma miríade de embarcações de apoio, incluindo rebocadores e navios de salvamento, convergiram para o local presumido do desaparecimento no Mar de Barentes. As ofertas de auxílio internacional, inicialmente recusadas pela reticência da Rússia em revelar a profundidade da crise ou a localização exata de seu submarino nuclear, foram finalmente aceitas em 16 de agosto. Equipes de mergulho de elite, incluindo o navio de salvamento norueguês Seaway Eagle e o mini-submarino britânico LR-5, foram mobilizadas, enfrentando as condições brutais do Ártico. Correntes traiçoeiras. Documentos internos, posteriormente acessados por uma investigação não oficial, como o Registro de Observações Subaquáticas, Operação KK-41, datado de 21 de agosto de 2000, detalhavam padrões de deformação no casco externo que não se alinhavam unicamente com a propagação de uma onda de choque de dentro para fora. Fragmentos metálicos recuperados do convés superior do compartimento de torpedos, designados como amostra K-7B, exibiam não apenas os esperados danos por explosão, mas também sinais de corrosão e fusão anômalas, como se tivessem sido expostos a temperaturas e pressões não geradas por uma detonação convencional. Um relatório forense não autorizado, compilado por ex-oficiais da inteligência naval russa em 2002 e conhecido como Arquivo Barents, sugeria que esses padrões eram consistentes com a aplicação de energia direcionada, de origem não térmica e não química. A mais perturbadora das primeiras evidências físicas foi o estado dos corpos resgatados. Relatórios pós. O paradoxo era gritante. Como o frio paralisante do Ártico havia se infiltrado em compartimentos hermeticamente fechados e isolados antes da inundação completa. As últimas comunicações e os testemunhos fragmentados dos poucos membros da tripulação que registraram suas observações antes do desastre pintaram um quadro de crescente pavor, muito antes das explosões. Transcrições de áudio obtidas da caixa preta de comunicações submarinas do Kursk revelaram uma escalada de anomalias sonoras e sensoriais. Em uma gravação recuperada, datada de 11h27, 12 de agosto, apenas minutos antes da primeira explosão, pode-se ouvir o capitão Gennady Lyakin relatando ao comando da Frota do Norte: Senhor, estamos detectando uma anomalia sonora. Não é um submarino. É um pulso. Uma frequência baixa. E o sonar está falhando intermitentemente. Relatos do compartimento 3 sobre frio intenso e a instrumentação apresentando leituras erráticas de massa. A voz de Lyatin, embora profissional, carregava uma tensão perceptível. A transcrição continua com um ruído de fundo, que não se assemelha à maquinaria nem à interferência natural. Minutos depois, uma segunda transmissão quase inaudível devido à estática e ao caos crescente capturava vozes sobrepostas. A voz de Lyatin, agora tingida de pânico, podia ser distinguida em meio aos gritos. Não é um torpedo! Meu Deus, o que é isso? Afastem-se das anteparas! Está distorcendo a gravidade! O mais chocante desses registros, compilado no Relatório Psicoacústico Secreto de Severomorsk, de abril de 2001, e posteriormente selado, era um som capturado
Às 12h01, 12 de agosto, apenas segundos antes da segunda e fatal explosão. Não era o som de metal se retorcendo ou da água invadindo. Era um baixo, rítmico zumbido pulsante, acompanhado por um lamento distante, quase etéreo, que não parecia humano nem mecânico. Apesar dessas evidências chocantes, a resposta das autoridades foi a negação categórica e a consolidação de uma versão oficial. O almirantado russo e o Kremlin agiram com notável rapidez para estabelecer a narrativa de que a tragédia do Kursk foi resultado de uma explosão de torpedo a bordo, atribuindo a uma falha interna em um torpedo Type 6567 Kit. Essa explicação era conveniente, preservava a imagem de invencibilidade da Marinha Russa e desviava qualquer especulação sobre influências externas. Qualquer sugestão de outra coisa é especulação irresponsável. Relatórios técnicos internos que contradiziam essa tese, como o Estudo de Deformação Estrutural Comparativa do Kursk, da Academia Naval Russa, que apontava para forças externas atípicas, foram sistematicamente suprimidos ou desacreditados como hipóteses infundadas ou erros de interpretação. Os relatos dos mergulhadores sobre anomalias térmicas e padrões de corrosão inexplicáveis foram oficialmente atribuídos a variações complexas da pressão subaquática e à interação de materiais após uma explosão de tal magnitude. As perturbadoras gravações da caixa preta foram convenientemente descartadas como artefatos de compressão de dados e manifestações de histeria coletiva sob estresse extremo, apesar da insistência dos técnicos de áudio militares que as analisaram. A negação era um padrão bem conhecido da era soviética e pós-soviética. A manutenção da doutrina e da ordem nacional superava a busca por uma verdade incômoda. O relatório fotográfico e de sonar, gerado pelo ROV Pantheon 2 da equipe holandesa Mammoet em 27 de setembro de 2000, descreveu a detecção de uma estrutura singular, a aproximadamente 500 metros a sudeste dos destroços principais do Kursk. As imagens de baixa resolução revelavam uma forma simétrica e angular que não se assemelhava a qualquer formação geológica conhecida do Mar de Barents, nem a restos de embarcações ou submarinos convencionais. Não era produto de tecnologia humana conhecida. Um memorando interno da OTAN, categorizado como Top Secret, olhos apenas, e que vazou através de canais não oficiais em 2003, mencionava a detecção de uma estrutura não biológica, não geológica, de origem desconhecida, nas proximidades do local do naufrágio do Kursk. O mais inquietante era a aparente idade da estrutura. Análises espectrais preliminares, realizadas a partir das poucas amostras que os ROVs conseguiram obter, indicavam que a composição material, um composto metálico denso e... Era como se, nas profundezas geladas do Ártico, o Kursk não tivesse apenas afundado, mas sim colidido com algo que não pertencia ao nosso tempo. Algo que aguardava, adormecido, sob o manto de gelo e silêncio, e que o impacto fatal do submarino russo talvez tivesse, enfim, perturbado e despertado para um grito que ainda ecoa sob o gelo do Ártico. O confinamento prolongado a centenas de metros sob a superfície gélida do Mar de Barents, um túmulo aquático de silêncio opressor, impôs um fardo psicológico insuportável à tripulação do K-141 Kursk. Antes mesmo que os eventos inexplicáveis começassem a se manifestar de forma tangível, a mera imensidão do oceano, a monotonia implacável da rotina submarina
e o zumbido constante da maquinaria já corroíam a sanidade. O ambiente projetado para ser um bastião de tecnologia e disciplina tornou-se uma câmara de privação sensorial, onde a mente, privada de estímulos externos variados, começava a forjar seus próprios demônios. Relatórios psicológicos. O silêncio da profundidade era constantemente invadido por ruídos fantasmagóricos, sussurros indistintos ecoando pelos corredores, batidas sutis nas anteparas de aço e um rosnado grave e pulsante que, segundo os relatos, não vinha do oceano, mas de dentro da nossa própria cabeça. O isolamento extremo, uma característica intrínseca da vida submarina, magnificou cada um desses estímulos anômalos, transformando a racionalidade treinada em uma tela vazia para a projeção de terrores desconhecidos. Foi nos diários pessoais, recuperados de forma clandestina e posteriormente analisados por uma equipe não oficial de investigadores, que a verdadeira dimensão da deterioração mental e das anomalias sensoriais emergiu. Trechos específicos, datados do período imediatamente anterior à tragédia, revelam uma perturbadora confluência de percepções distorcidas. Sombras esguias. O comandante Liatin jurou ter visto um cardume de lulas gigantes bioluminescentes dançando nas águas geladas através do periscópio, a centenas de metros de qualquer superfície. Ele não estava em serviço, nem bêbado. Nós todos sentimos o frio. Não o frio da água, mas um frio que atravessa o metal e se aloja nos ossos. Outro diário, atribuído ao tenente Sergei Pavlichenko, descreve avistamentos coletivos. O sonar captou assinaturas de embarcações que não deveriam existir. Silenciosas, impossivelmente rápidas. Não eram submarinos inimigos. Eram formas, movimentos. Às vezes, as leituras pareciam replicar os padrões de estrelas no céu, mas estávamos sob o mar. Os golfinhos que nos seguiam por dias desapareceram, e depois vimos baleias orcas comportando-se de forma errática, batendo-se contra o casco, como se tentassem fugir de algo que só elas podiam sentir. Essas não eram alucinações isoladas, mas uma loucura compartilhada, uma percepção distorcida da realidade que se espalhava como uma praga invisível. A disciplina naval, um pilar inabalável da vida a bordo de um submarino nuclear, começou a se desintegrar sob o peso do terror psíquico. Os registros internos da comunicação do Kursk, parcialmente recuperados antes de serem oficialmente selados, indicam uma escalada de desobediência e paranoia. Inicialmente, pequenas infrações, atrasos injustificados, discussões acaloradas, recusas veladas em cumprir ordens triviais. Logo, a insubordinação evoluiu para algo mais sinistro. Houve relatos de motins passivos, onde grupos de marinheiros se recusavam a entrar em certos compartimentos, alegando sentir presenças ou um frio que sufocava. O sargento Andrei Borisov, um mecânico experiente, tentou forçar a abertura de uma escotilha de emergência, convencido de que o ar estava mudando lá fora, nos chamando. Sua tentativa de deserção em alto mar, prontamente contida, foi o primeiro sinal claro de que a sanidade estava cedendo. A tripulação, desesperada, recorreu a rituais supersticiosos, desenhos cabalísticos feitos com graxa nos painéis de controle, amuletos improvisados escondidos sob as beliches, e sessões noturnas de oração e cânticos, uma tentativa patética de afastar a escuridão que a ciência e a lógica não podiam sequer definir. Os fenômenos sobrenaturais, antes restritos a percepções e sons,
começaram a se manifestar de forma inequívoca e física. Os instrumentos de navegação do Kursk, calibrados para uma precisão milimétrica, enlouqueceram. Bússolas magnéticas e giroscópicas apontavam para direções impossíveis, oscilando entre o norte e o leste, com a rapidez de um ponteiro assombrado. O sistema de sonar registrava padrões sonoros que desafiavam toda a categorização, não sendo mecânicos, biológicos ou mesmo geológicos. Eram pulsos rítmicos que pareciam ecoar de uma dimensão alheia. O comandante Gennady Petrovsky, em um registro de log de 9 de agosto, descreveu: os mapas náuticos exibem nossa posição a centenas de quilômetros de onde sabemos que estamos. As leituras de profundidade flutuam selvagemente, por vezes indicando que estamos a metros do fundo, e no instante seguinte a milhares. E as luzes bioluminescentes, se aglomeram fora das janelas de observação, mas não são de plâncton. Elas formam padrões geométricos complexos, movendo-se com uma inteligência que a ciência não pode explicar. Às vezes, sentimos o chão tremer, não de uma explosão, mas como se o próprio espaço estivesse distorcendo. Objetos menores, como canetas e ferramentas, eram descritos como levitando brevemente, antes de cair com um peso alterado. Uma anomalia gravitacional intermitente que permeava os compartimentos. A tecnologia, que deveria ser a sua salvação, tornou-se cúmplice do terror. E então, o primeiro desaparecimento. Não houve gritos, não houve luta. Simplesmente um espaço vazio, onde antes havia uma vida. O marinheiro de primeira classe Anatoly Smirnov, um jovem operador de sonar de 22 anos, era conhecido por sua meticulosa atenção aos detalhes e sua aversão a riscos desnecessários. Na noite de 10 de agosto, Smirnov estava em seu posto de vigília no centro de controle, uma área que raramente ficava sem supervisão. Uma troca de turno programada para as 2 da madrugada o revelou ausente. Não havia sinais de arrombamento. Não havia portas abertas. Não havia evidências de que ele tivesse saído por conta própria ou sido arrastado. Seus fones de ouvido estavam no console, ainda conectados ao sistema de sonar. Sua caneta repousava ao lado de um registro incompleto. Uma busca frenética foi iniciada, varrendo cada compartimento, cada canto da gigantesca embarcação. Mas Smirnov havia simplesmente sumido, como se tivesse sido apagado da existência. O relatório oficial subsequente, redigido sob pressão e com uma óbvia intenção de encobrimento, citou desorientação espacial severa levando a um provável acidente fatal em compartimento isolado. Mas a tripulação sabia a verdade. O abismo, que antes apenas sussurrava, havia finalmente estendido sua mão e reivindicado sua primeira vítima, sinalizando que a verdadeira natureza do horror a bordo do Kursk não era a falha mecânica, mas um sequestro existencial no coração das profundezas. O grito preso sob o gelo estava apenas começando a ser ouvido. A versão oficial da tragédia do submarino nuclear russo Kursk, um cataclismo de proporções nacionais em agosto de 2000 no mar de Barents, sempre apontou para a explosão de um torpedo como a causa derradeira. Contudo, relatórios de inteligência não confirmados, acessados através de canais anômalos, sugerem uma realidade muito mais sinistra. Não se tratava de uma falha mecânica isolada, mas da invasão inadvertida de um território que, segundo registros arcaicos e dados batimétricos sigilosos, era conhecido como domínio de uma entidade milenar.
Um horror abissal, cuja existência foi cuidadosamente velada sob o manto de silêncio da Guerra Fria. A embarcação de 155 metros, o orgulho da Frota do Norte, não estava apenas realizando exercícios. Estava, de fato, invadindo uma zona de ressonância primordial. Mapas náuticos russos de eras passadas, ex-enterrados de arquivos da Marinha Imperial e da Era Soviética, marcavam SP. Estas não eram meras superstições. Eram advertências, ignoradas pela arrogância da era nuclear. Relatórios de sonar da VMF, datados de 1978 e 1985, registraram anomalias acústicas inexplicáveis na área, categorizadas como eventos geofísicos de origem indeterminada, mas que, em retrospectiva, pareciam ecos de um despertar. A presença de um campo gravitacional intermitente, detectado pelos sistemas de navegação do Kursk, conforme transcrições de dados da caixa preta recuperadas. Não era um erro de leitura, mas uma manifestação direta da influência dessa presença ancestral. À medida que o horror a bordo se aprofundava e a compreensão técnica tornava-se inútil contra a força imaterial que o cercava, a tripulação do Kursk, outrora racional e disciplinada, começou a exibir comportamentos que beiravam o misticismo arcaico. Diários pessoais recuperados de lockers, parcialmente legíveis devido à corrosão da água do mar, revelam uma transição perturbadora. Não são mecânicas. É algo que exige respeito. Oferecemos as sobras de ração ao mar esta manhã. Pareceu ajudar. Tais rituais marítimos se intensificaram. Fragmentos de áudio de intercomunicadores internos, decifrados de um dos últimos módulos de gravação, capturam vozes roucas e tensas, discutindo ofertas. Não apenas comida, mas objetos pessoais, como anéis de casamento e fotografias, jogados através dos tubos de descarte de resíduos. Símbolos estranhos, não encontrados em nenhum manual naval, foram encontrados rabiscados com graxa nas anteparas do compartimento de torpedos e na sala de controle, conforme fotografias de avaliação de danos pós-resgate, classificadas como marcações de estresse pós-traumático. Um marinheiro, o suboficial sênior Alexei Borodin, foi flagrado por câmeras de segurança internas entoando cânticos em um idioma que foneticamente se assemelhava a dialetos inuit e eslavo antigo, mas sem qualquer coesão linguística reconhecível. O desespero os havia levado a abraçar o irracional, na vã esperança de aplacar o que lhes caçava. O passo mais aterrorizante foi o INI. Não uma comunicação no sentido humano, mas uma invasão direta das mentes da tripulação. Relatórios médicos forenses preliminares, suprimidos do dossiê final da investigação, detalham padrões incomuns de atividade cerebral em alguns dos primeiros corpos recuperados, indicando atividade neural compatível com experiências alucinatórias vívidas e compartilhadas. Transcrições de gravações de emergência, recuperadas e posteriormente classificadas como psicoacústicas anômalas, contêm sussurros de fundo, que após filtragem digital avançada, revelaram ser vozes sobrepostas aparentemente vindas das profundezas, transmitindo comandos telepatáticos diretos. Eles nos mostraram a cidade, escreveu o tenente Ivan Petrova em seu diário. A tinta borrada pela água salgada, sob o gelo, colunas mais antigas que o tempo, uma civilização que respira escuridão. Estas visões de cidades submersas não eram delírio. A influência da entidade manifestou-se de forma ainda mais sinistra na transformação física dos tripulantes,
Relatórios de autópsia de corpos recuperados, embora incompletos e com muitas informações retidas, notaram anomalias dermatológicas inexplicáveis. Descrições como lesões pigmentadas de padrão escamado e espessamento e opacificação da epiderme nas áreas expostas, reminiscentes de um tegumento não humano, são encontradas em documentos patológicos internos do Serviço de Saúde da Frota do Norte, marcados com a tarja apenas para os olhos do almirantado. Olhos de alguns dos marinheiros apresentavam uma dilatação pupilar extrema e uma alteração de cor, com a íris tornando-se de um azul acinzentado profundo, quase negro, sugerindo uma adaptação à escuridão extrema das profundezas. Fotografias de identificação pós-morte, chocantemente, mostram que as digitais de alguns membros da tripulação haviam se alterado, exibindo padrões de sulcos e cristas que não correspondiam ao seu. Registros de manutenção do sistema de purificação de ar mostram um aumento anômalo no consumo de água potável, e em um caso bizarro, a descoberta de um marinheiro, o cabo Vladislav Kogan, inconsciente, deitado em uma poça de água condensada na sala de máquinas, com a pele fria ao toque e um hálito que cheirava a salinidade e algas, conforme depoimentos de socorristas iniciais, posteriormente arquivados como observações sem relevância tática. O fim não foi um ato de desespero cego, mas a culminação de um plano horrível. Relatórios decodificados de comunicações internas recuperadas digitalmente de um disco rígido danificado da sala de comunicações revelam que a tripulação, ou o que restava dela, estava de fato planejando um ritual final, não para escapar, mas para unir-se definitivamente à entidade. Uma transmissão de emergência final, fragmentada e distorcida, datada minutos antes das explosões que lacraram o destino do Kursk, continha a voz do capitão-tenente Kolossov. Não má. Estamos voltando para casa, sob o gelo. O ritual está completo. A sequência de explosões não foi apenas uma falha técnica. Foi a culminação controlada, um sacrifício final para abrir os portões. Uma imolação em massa, para completar a fusão com o horror cósmico que os havia reivindicado. O Kursk não foi apenas uma tumba, tornou-se um portal, uma oferenda de aço e carne humana para algo inominável que agora, com o silêncio do Ártico como sua mortalha, aguarda a sua libertação final sob as profundezas esquecidas do mar de Barents. O grito, preso sob o gelo, era apenas o prelúdio de um despertar muito maior. Com a falha catastrófica de todas as tentativas de resgate, a atenção da Rússia virou-se para a recuperação dos destroços e a investigação do que havia sido, oficialmente, uma explosão interna. Em 25 de agosto de 2000, uma equipe de recuperação e investigação de incidentes submarinos, composta por mergulhadores de profundidade de elite da Marinha Russa, especialistas em engenharia naval do Instituto de Oceanografia PP Shirshov e oficiais de contra-inteligência do FSB, foi despachada para o local do naufrágio. Sob o comando do contra-almirante Anatoly Borodin, esta equipe enfrentou a tarefa hercúlea de examinar uma fortaleza de metal inerte a 108 metros de profundidade, uma cápsula de morte envolta em segredos. A expectativa inicial era encontrar evidências de falha mecânica ou erro humano. O que eles descobriram, no entanto, desafiou toda a lógica militar e científica. Os primeiros relatórios de mergulho, categorizados como ultra-secreto Projeto Ícaro Anomalia K141, descreviam um cenário que rapidamente transcendia a mera tragédia,
e o casco exterior do Kursk apresentava danos consistentes com múltiplas explosões internas. Mas havia algo mais. Relatos visuais e fotografias subaquáticas revelaram linhas geométricas estranhamente precisas e símbolos complexos gravados, ou mais perturbadoramente, tecidos na superfície de aço das seções de proa e popa. Não eram marcas de impacto. Pareciam padrões entalhados ou formados por algum processo orgânico-mecânico, em um metal que parecia ter sido amolecido e remodelado por uma força interna imensa e desconhecida. Fragmentos de relatórios periciais de material, posteriormente vazados, mencionavam a detecção de cristalizações de silicato não terrestre incrustadas no metal do casco, desafiando a compreensão geológica e metalúrgica convencional. A entrada nos compartimentos internos do Kursk expôs uma H. O compartimento 2, epicentro das explosões, estava irreconhecível, mas as seções mais intactas, como o compartimento 9, a sala da turbina e a enfermaria, revelavam um pesadelo arquitetônico. O que restava das cabines de tripulantes havia sido reorganizado em padrões que mergulhadores experientes e psicólogos navais descreveram como ritualísticos. Beliches foram empilhados para formar estruturas piramidais invertidas, painéis de controle arrancados e dispostos em círculos concêntricos no chão, e objetos pessoais da tripulação, fotografias, diários, cartas, estavam dispostos em altares improvisados, muitas vezes cobertos por uma substância escura e pegajosa que, segundo um relatório forense preliminar sobre resíduos orgânicos, não correspondia a nenhuma substância biológica conhecida na Terra. A ausência de sinais de luta nos corpos encontrados, em contraste com a evidência de uma reorganização deliberada e assustadoramente ordeira, chocou os investigadores. O memorando inte. A equipe de investigação ficou perplexa com a quase total ausência de registros digitais funcionais ou de diários de bordo coerentes. Os poucos fragmentos encontrados eram rabiscos frenéticos ou descrições alucinatórias de luzes sem fonte e vozes sem som. A revelação do que foi encontrado no Kursk catalisou um dos maiores encobrimentos militares da história recente. Em 1º de setembro de 2000, por ordem direta do presidente Vladimir Putin, toda a operação de investigação foi classificada sob um decreto de segurança de estado de prioridade máxima. Os documentos e descobertas do Kursk foram imediatamente selados em arquivos militares de acesso restrito, com o pessoal envolvido na recuperação, incluindo o contra-almirante Borodin e sua equipe de mergulhadores, sendo transferido para postos remotos ou dispensado sob acordos de confidencialidade perpétua. O relatório oficial final sobre o acidente do Kursk, divulgado publicamente, focou exclusivamente na explosão de um torpedo D. Testemunhas-chave que tentaram falar sobre as inconsistências da versão oficial foram desacreditadas, ameaçadas ou, em casos mais perturbadores, desapareceram dos registros públicos, como o Dr. Viktor Morozov, um dos principais metalurgistas forenses da equipe de recuperação, que supostamente cometeu suicídio semanas após a operação. Décadas depois, a verdade começou a emergir das sombras da burocracia soviética. Dr. Aris Thorne, um oceanógrafo britânico com uma paixão pela história naval e uma reputação de persistência acadêmica, tornou-se o investigador independente que desvendaria a teia de mentiras. Com acesso a uma série de documentos vazados por uma rede clandestina de ex-oficiais da inteligência russa e dissidentes científicos, que estavam cansados de carregar o fardo do segredo, Thorne começou a reconstruir os eventos
Entre os materiais obtidos estavam cópias criptografadas dos relatórios iniciais da equipe de mergulho, transcrições adulteradas de comunicações e, crucialmente, extratos do diário de campo do contra-almirante Borodin, que em entradas fragmentadas descrevia o crescente pavor e a incompreensão diante do que ele e sua equipe testemunhavam. Thorne dedicou anos à validação dessas informações, usando análise geoespacial de documentos satélite antigos e comparando a caligrafia e os selos de autenticidade para provar a veracidade do material vazado. O culminar de sua investigação revelou uma verdade aterrorizante. O incidente do Kursk não foi um evento isolado. Nos últimos anos, sensores acústicos de profundidade, originalmente instalados para monitoramento sísmico e pesquisa marinha, começaram a registrar assinaturas sonoras e anomalias gravitacionais idênticas às ondas vibracionais e flutuações de peso descritas nos relatórios originais do Kursk. Estes sinais não se limitavam. A frequência ressonante, outrora um sussurro isolado do abismo ártico, agora ecoava de múltiplos pontos de dor e escuridão do planeta, sugerindo que o que foi despertado sob o gelo do mar de Barents no ano 2000 não estava contido. Parece que a tragédia do Kursk foi apenas o prelúdio, a primeira rachadura em uma barreira que manteve adormecido um horror primordial. E esse horror, agora, parece estar se espalhando. Seu grito preso sob o gelo se amplificando em um coro global de condenação. O silêncio que engoliu o K-141 Kursk em 12 de agosto de 2000 não foi um evento isolado, mas a precursora de um padrão perturbador que se desdobra nas vastas e gélidas águas do Ártico e além. O que se assemelhava a uma falha trágica e singular, segundo as investigações subsequentes, revela-se agora, através de uma reanálise meticulosa de dados sigilosos e relatórios de inteligência desclassificados, como o epicentro de uma manifestação cósmica que continua a ceifar vidas e a moldar eventos marítimos. Não estamos falando de rotineiros naufrágios por tempestades ou falhas mecânicas, mas de eventos que desafiam toda a explicação náutica. Documentos classificados como relatórios de anomalias marítimas não explicadas, projeto Epsilon 7, detalham um sumiço do arrastão de pesca norueguês Havalros em 2003, cujos últimos sinais de rádio eram distorções de frequência assustadoramente similares aos ecos de sonar registrados pelo Kursk. Em 2007, o iate de luxo Serafina, equipado com sistemas de comunicação via satélite de ponta, simplesmente cessou todas as transmissões. Esses não são acidentes, são subtrações. A verdade é que a influência da entidade não se limita à força bruta das profundezas. Um padrão de comportamento incomum delineado em memorandos de inteligência operacional datados do início dos anos 2000 e obtidos através de vazamentos dentro de agências de contra-inteligência, sugere a existência de uma rede de escolhidos. Não são agentes conscientes no sentido tradicional, mas indivíduos que, por predisposição genética ou exposição prolongada a certas frequências e padrões energéticos submarinos, tornaram-se receptivos à influência da entidade. Esses portadores da ressonância, como foram codificados em um documento confidencial da NATO, estão estrategicamente posicionados nas esferas marítimas globais. Relatórios de análise comportamental indicam que figuras proeminentes em famílias de armadores dinamarqueses e noruegueses, com séculos de linhagem ligada ao mar, começaram a realizar investimentos inexplicáveis em tecnologias de P. Oficiais navais de alto escalão
particularmente aqueles com experiência em operações submarinas no Ártico, demonstraram padrões de sono e comportamento alterados, com diários pessoais revelando obsessões crescentes por mitologias aquáticas esquecidas e sonhos vívidos de cidades submersas. Um caso notório é o do almirante Viktor Kuznetsov, reformado da Frota do Norte russa, cujo diário, recuperado póstumamente por seus herdeiros, detalha uma convicção inabalável de que a humanidade deveria retornar às águas e abraçar a verdadeira forma. Tais indivíduos, espalhados pelos principais portos de Copenhague a Vladivostok, atuam como vetores inconscientes, manipulando recursos e informações para facilitar os objetivos da entidade. O objetivo final desta força ancestral, deduzido a partir da análise de artefatos recuperados em locais de naufrágios inexplicáveis e de transcrições de comunicação interceptadas entre os escolhidos, é de uma magnitude que desafia a sanidade humana. Não. O objetivo primordial seria a grande submersão, o derretimento acelerado das calotas polares, não apenas por causas climáticas, mas por uma manipulação psíquica e energética das correntes oceânicas e temperaturas, resultando na submersão das principais cidades costeiras globais. Mas isso é apenas o prelúdio. A intenção subsequente é a transmutação aquática, a reengenharia biológica e psíquica da humanidade, forçando uma adaptação para uma existência anfíbia e simbiótica com as profundezas, servindo como uma raça subserviente aos antigos aquáticos, os verdadeiros deuses primordiais do mar, que dormiam sob o gelo do Ártico desde antes da ascensão da vida terrestre. O Kursk não foi apenas uma tragédia. Foi o primeiro tremor de um cataclismo existencial, o despertar de um desígnio cósmico que agora se acelera, impulsionado por seus próprios arautos humanos. Os sinais de alerta estão por toda parte, mas poucos têm a capacidade de percebê-los, obscurecidos pela neblina da negação e, esses animais, dotados de uma sensibilidade acústica e magnética superior, estariam respondendo a frequências ou anomalias gravitacionais que nós mal começamos a registrar. As descobertas arqueológicas subaquáticas, como estruturas megalíticas no Atlântico Profundo, ou artefatos de ligas metálicas desconhecidas na Fossa das Marianas, são sistematicamente suprimidas ou desacreditadas por especialistas, que parecem ter um interesse incomum em manter o status quo narrativo. O aumento inexplicável de acidentes navais, não apenas envolvendo embarcações civis, mas também submarinos militares de nações como China e Estados Unidos, onde falhas catastróficas de sistemas ou colisões com objetos não identificados são atribuídas a erro humano ou falha técnica, mascaram uma realidade mais sombria. Os sonares modernos captam ecos que são prontamente classificados como interferência ou fenômenos naturais, mas que, em análise espectral aprofundada por fontes independentes, revelam padrões. O grito preso sob o gelo do Ártico não é um lamento do passado, mas um aviso profético para o nosso futuro. Cada navio que singra as águas, cada submarino que mergulha nas profundezas, torna-se um potencial vetor, uma embarcação descartável para a entidade que desperta. Você pode estar em terra firme, a milhares de quilômetros do mar de Barents, mas as águas que circundam nosso planeta são um único corpo, e o que reside sob elas está se espalhando. A pergunta final que ecoa não é sobre o destino de 118 almas, mas sobre o destino de 7 bilhões de almas que estão prestes a ser arrastadas para um abismo aquático, transformadas em algo que não é humano, nem peixe, mas um eco distorcido de uma vontade ancestral
que sempre esteve à espreita, esperando o momento certo para emergir. O oceano não é mais um mistério. É um inimigo. A neblina gélida que se abateu sobre o mar de Barents em agosto de 2000 não era apenas climática. Era uma mortalha opaca, tecida pela desinformação e pela desesperança. Enquanto a frota russa, auxiliada por equipes de resgate internacionais, se debatia contra a implacável hostilidade do Ártico, o público global observava com uma angústia crescente o fracasso das tentativas de resgate. A narrativa oficial culpava a complexidade das operações subaquáticas, a pressão intransponível das profundezas e a natureza catastrófica da explosão de torpedo. Contudo, nos bastidores, longe das câmeras da imprensa e dos holofotes da diplomacia, a realidade que emergia do abismo era infinitamente mais perturbadora. Documentos classificados, posteriormente vazados através de canais anônimos e verificados por ex-analistas de inteligência ocidentais, revelam uma série de relatórios internos que desafiavam abertamente a explicação oficial. O relatório operacional conjunto Kursk Recovery Anomalias Não Explicadas, datado de 18 de setembro de 2000, detalha observações que transcendem a falha mecânica ou a mera fatalidade. O capitão de mar e guerra Alexander Volkov, chefe da equipe de recuperação inicial, registrou em seu diário pessoal: a cada mergulho, a atmosfera ao redor do K141 parece mais densa, mais viva. Não é o gelo ou a pressão. É algo que se arrasta para fora, uma frieza que não é da água, mas da alma. Os primeiros mergulhadores de profundidade, técnicos da Frota do Norte, encarregados da avaliação inicial do casco, relataram anomalias inexplicáveis que não foram incluídas nos comunicados públicos. O registro de mergulho profundo 047K, referente à inspeção exterior do dia 15 de agosto, cita o mergulhador sênior Ivan Petrov. Temperatura da água em 108 metros estável em 0,5 graus Celsius. Mas o painel de leitura do nosso ROV, veículo operado remotamente, mostra variações de menos 5 graus Celsius a 10 graus Celsius ao redor da seção do casco central, sem fonte térmica aparente. Disparos do sonar secundário retornaram ecos incoerentes, como se a própria água estivesse distorcida. Mais alarmante foi o relatório psicológico pós-operacional K009, compilado pelo Serviço de Saúde Militar russo. Este documento, estritamente confidencial, descreve um surto de distúrbios de estresse pós-traumático e psicose induzida entre a equipe de recuperação. Não apenas pelo horror de ver o submarino destroçado, mas por experiências que não poderiam ser racionalmente explicadas. Um trecho de uma entrevista transcrita com o engenheiro de mergulho Dmitry Orlov, realizada em 25 de agosto de 2000, é particularmente inquietante. Eu juro por Deus, vi sombras flutuando dentro do casco, através das anteparas. Não eram reflexos. E o frio vinha de dentro, não da água. Sentia como se estivesse a drenar a minha própria vitalidade, como se algo estivesse a respirar através do metal. A inteligência naval russa, através do seu departamento de análise de ameaças não convencionais, iniciou uma investigação paralela ao inquérito oficial de acidentes. O memorando interno DAANC K001-Beta, datado de 3 de setembro de 2000, aponta para a detecção de assinaturas energéticas residuais na área do naufrágio. O documento descreve flutuações magnéticas anômalas e emissões de frequência extremamente baixa que não se alinham com quaisquer modelos geofísicos ou de armamento conhecidos. Estas emissões, embora fracas,
eram consistentes com os padrões iniciais relatados pela tripulação do Kursk antes do incidente principal. A premissa de que a anomalia havia sido confinada com o submarino começou a desmoronar. A equipe de análise do DANC, liderada pela doutora Irina Petrova, uma eminente criptoceanógrafa, rapidamente se deparou com um dilema. A evidência física da explosão do torpedo era irrefutável. O dano estrutural era consistente. No entanto, os subsidiários anômalos, as leituras de sonar distorcidas, as variações térmicas e magnéticas inexplicáveis, os relatos psicossomáticos da equipe de resgate sugeriam uma camada de causalidade que ia muito além da mecânica naval. O parecer técnico da ANC K003, de 10 de setembro de 2000, conclui: embora a explosão primária tenha sido o catalisador imediato para a perda do K-141, a persistência e a natureza das anomalias secundárias na área de impacto sugerem uma influência externa ou subjacente, pré-existente à falha técnica. A assinatura hélice detectada é de origem desconhecida e exibe características de um campo de energia não inerte. A urgência para selar o local do naufrágio não era apenas por precaução ambiental ou para preservar a cena do acidente. Era, como sugerem os protocolos de contenção de incidentes de nível Delta, para evitar que algo emerja. Relatórios de inteligência de satélites ocidentais, nomeadamente o relatório SIGINT NSA OPERDIARCT de 28 de agosto de 2000, confirmaram uma atividade naval russa atipicamente intensa ao redor da área de naufrágio, muito além do necessário para uma simples operação de resgate e recuperação. Navios de guerra e submarinos de ataque patrulhavam em padrões incomuns, e sinais de interferência de comunicação de alta potência eram rotineiramente detectados. A implicação era clara. A Rússia não estava apenas tentando salvar seus homens ou recuperar um submarino. Estava tentando conter algo. A descoberta de um compartimento de carga auxiliar na proa do Kursk, não documentado nos esquemas oficiais e revelado apenas durante a recuperação de seções específicas do casco, adicionou outra camada de mistério. Este compartimento, aparentemente isolado do resto do submarino e com revestimento interno não magnético, estava vazio, mas apresentava marcas de abrasão incomuns e uma assinatura térmica residual que não podia ser associada a nenhuma fonte interna de calor. Notas de campo do engenheiro naval Vladimir Kozlov, anexo ao relatório de recuperação do compartimento de torpedos, 4 de outubro de 2000. A estrutura deste compartimento é estranha. Parece projetada para conter algo, não para armazenar. E o ar residual cheira a ozono, mas com um toque metálico e algo indescritivelmente antigo, como pedra molhada e eletricidade estática. Meu pessoal relatou sentir arrepios e náuseas severas ao inspecioná-lo. A versão oficial da tragédia do Kursk, com suas explosões de torpedo e o heroísmo final de alguns tripulantes, serviu como uma cortina de fumaça. Uma cortina que, para aqueles que sabiam procurar, revelava uma realidade mais sombria. O silêncio imposto sobre as equipes de resgate, a censura rigorosa da mídia e a eliminação de qualquer material que pudesse contradizer a narrativa do acidente eram medidas de contenção. Não para a verdade de uma falha humana ou mecânica, mas para a verdade de um despertar. O grito preso sob o gelo do Ártico não era apenas o dos 118 marinheiros, mas o de uma anomalia que, uma vez perturbada, nunca mais poderia ser plenamente adormecida. E enquanto o mundo se lembrava do Kursk como uma tragédia naval,
Os poucos iniciados no DANC e em agências de inteligência similares sabiam que era, na verdade, um aviso. O Ártico, aquele inferno branco e azul escuro, ainda guarda segredos nas suas profundezas esmagadoras. Segredos que a humanidade, na sua arrogância tecnológica, esteve perigosamente perto de libertar. O silêncio sepulcral que agora paira sobre o túmulo do Kursk é menos um memorial e mais uma vigilância, um sinal de que algo ainda espera.